Oi, pessoal! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, tá? Eu decidi fazer essa aula hoje diferente aqui no quadro, né? Sem os slides, pra gente poder tirar qualquer dúvida sobre esse assunto, que eu sei que pode ter ainda, porque são coisas muito parecidas, né? Eu acho que vocês ainda confundem essa questão do predicativo e do adjunto, que é super normal, porque os dois, né, têm a forma de adjetivo, mas exercem a função sintática diferente, tá? Então eu coloquei umas frases aqui que eu já até usei outras vezes, inclusive eu acho que essa aqui da casa eu usei até na prova, né? Mas sem problemas, vamos analisar juntos, porque a partir de agora a gente vai começar a trabalhar análise sintática, sempre. E o que é análise sintática? É ver qual é a função que essas palavras ocupam na oração. Mas para que eu tenho que aprender isso? Bem, primeiro, porque a gente tem que aprender. Segundo, porque quando você consegue diferenciar o predicativo do adjunto, na hora de você escrever a sua redação, o seu texto, que é tão importante, né? Porque a gente precisa saber comunicar e também, né, dependendo do seu objetivo aí da redação, pode ser um concurso, pode ser um vestibular, enfim. A gente tem que mostrar que a gente domina a nossa gramática, tá? Então vamos lá, vamos analisar aqui juntos, ó. O meu filme preferido será reprisado hoje. O que acontece? Eu tenho preferido aqui e aqui. Ele é adjetivo nas duas? É. Adjetivo é a forma, tá? A classe gramatical. Mas em relação à minha função sintática, vai ser a mesma? Não, preste atenção. O meu filme preferido será reprisado hoje. O que eu tenho como sujeito? O meu filme preferido, né? É o sujeito. E aí, o que acontece? Quando, na dúvida, quando o meu adjetivo estiver dentro do sujeito, gente, ele não vai poder ser predicativo. Porque lembra que o predicativo ele é ligado pelo verbo de ligação? Então, eu não tenho como dizer que isso aqui é predicativo, tá? Vai ser um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Tudo bem? Aqui, ó, eu até tenho um verbo de ligação. E esse reprisado pode ser característica do filme? A gente tem que ver, porque reprisado também pode ser o particípio do verbo reprisar, né? Mas nesse caso, é a característica mesmo. Aqui sim, ó, aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Verbo de ligação, predicativo do sujeito, adjunto adverbial de tempo. Sabe como é que a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje? Faça análise sintática completa da oração a seguir. O que você vai me falar? Isso aqui tudo é o sujeito, e aí é sujeito, né? Mas qual é o núcleo do sujeito? O núcleo é filme, não é isso? O resto é o quê? Tá acompanhando, tá determinando, tá caracterizando? É adjunto adnominal, ó. Meu, o, preferido, tudo adjunto adnominal, tá? Aí aqui eu tenho verbo de ligação, predicativo do sujeito e adjunto adverbial de tempo. É assim agora, professora? É assim agora, tá bom? Beijo pra vocês. Ó, o filme é o preferido dos alunos. Aqui, ó, preste atenção. Qual é o sujeito? O filme. Não é o filme preferido, é o filme. Esse aqui é o meu sujeito. Né? O núcleo do sujeito é filme também. O vai ser adjunto adnominal. Mas aqui, preferido é uma característica do filme, não é isso? É uma característica do filme. Que não está no sujeito. Ele está depois do verbo. Então aí a gente já pode parar para pensar, tá? Porque quando o adjunto adnominal está depois do verbo, é que a gente pode ter uma certa confusão, tá? Antes do verbo, gente, relaxa. O negócio é depois, tá? Olha só. É o preferido dos alunos. Esse preferido é uma característica porque, ó, eu tenho aqui, ó, um verbo de ligação. Ele está sendo ligado pelo verbo de ligação ao sujeito, tá? Então, aqui eu tenho o predicativo do sujeito. E se eu pedisse para analisar tudo? Esse o aqui seria adjunto adnominal de preferido e dos alunos também seria adjunto adnominal de preferido, tá bom? Mas é assim? Essa questão do adjunto adnominal não é difícil. Só é difícil porque a gente vai tentar complicar a vida de vocês e colocar a mesma palavra exercendo função diferente. O que eu falei antes para vocês na prova? Poderia colocar isso aqui como sujeito ou como objeto direto, né? Se tivesse depois. Não precisaria de usar o termo adjunto adnominal porque não estava na época ainda, eu nem tinha falado para vocês. Não é isso? Agora não. Agora vocês têm que usar o termo porque agora a gente já está saindo da ignorância, não é verdade? A gente já sabe o que é o adjunto adnominal. Então eu preciso que vocês comecem a usar. Beleza? Vamos lá. O professor castigou o aluno culpado. Esse culpado aqui é uma característica já do aluno
ou é uma característica que o professor atribuiu a ele? Porque se o professor atribuiu, ó, o professor é meu sujeito, né? Se o professor atribuiu, ele vai ter uma característica. Mas se já é uma característica do aluno, vai ser outra função. Ó, vamos analisar. O professor, sujeito, castigou. Quem castiga, castiga alguém. Então, eu tenho o verbo transitivo direto. Castigou quem? O aluno culpado. Nesse caso, o aluno culpado aqui já é uma característica do aluno. Não foi o professor que deu essa característica. Não é o professor implicante que está dando essa característica de culpado ao aluno. Ele já é culpado. O que o professor fez? Só castigou. Tá bom? Então, tudo isso aqui, o que eu falei para vocês? Que vocês poderiam falar? Que tudo isso aqui era o meu objeto direto. Não é isso? Só que eu tenho um núcleo no meu objeto direto, que é o quê? Aluno. O que se liga a ele é adjunto adnominal. Tá bom? O adjunto adnominal, a característica é fixa, não é transitória. Tá? Então, se só com esse conceito vocês não conseguem diferenciar, não tem problema. Verifica se a característica está sendo atribuída pelo sujeito da oração ou não. Olha aqui embaixo. O professor considerou o aluno culpado. Preste atenção. Professor, sujeito, considerou. Quem considerou? Voltamos. Acontece. Olha aqui. O professor considerou o aluno culpado. Preste atenção que nessa informação a gente já pode perceber que esse culpado aqui pode não ser uma característica do aluno fixa. Olha só. O professor considerou. Quem considera? Considera alguém. Tem o verbo transitivo direto. O aluno, objeto direto. Mas esse culpado, preste atenção. Semanticamente, em relação ao significado, esse culpado não é uma característica que foi dada pelo professor, que é o meu sujeito aqui da oração. Se é o sujeito que dá essa característica, eu não vou ter adjunto, eu vou ter predicativo do objeto. Por que do objeto? Porque aluno é objeto. Se eu estou dizendo que ele é culpado, então aqui culpado vai ser predicativo do objeto. Tudo bem? Deu para poder pegar essa característica? Quando ela é fixa, é adjunto. Não entendo assim, Érica. Então, quando não é o sujeito que atribui, é adjunto. Quando é o sujeito que atribui, predicativo do objeto. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, ó, essa daqui foi até questão de prova. Eu pedi para vocês me dizerem se grande, o que grande era e qual era a classificação do predicado consequentemente, né? Vamos analisar então tudo. Ó, eu tenho aqui ela sujeito, comprou, comprou não, desculpa, achou. Quem compra, compra alguma coisa. Não tem preposição, vou ter um objeto direto, quer dizer o que comprou, não é isso? Beleza. Ela comprou a casa grande. Quando ela compra a casa já é grande ou ela que achou a casa grande? Ela que, na opinião dela, a casa é grande. Não, a casa já é grande, ela comprou a casa que é grande, tá bom? Então aqui, ó, casa grande, o que vocês marcaram na prova? Objeto direto, isso aqui. Beleza, mas o núcleo agora, a partir de hoje, vocês vão ter que dizer que o núcleo do objeto direto é casa, né? Casa é o núcleo. O A e o grande são adjuntos adnominais, tá? Adjunto adnominal. Beleza? Então tá. Aqui, ela achou a casa grande. Quem acha alguém ou acha alguma coisa, né? Aqui pode ser opinar ou encontrar. Mas dá para ver nitidamente que é sobre opinar. A casa. Objeto direto. Esse grande é uma característica dada pelo sujeito ela? É. Então é predicativo do objeto. Tá? Se você não conseguir visualizar na primeira, você vê se o sujeito é que está dando essa característica ou não. Tá? Porque aí você vai conseguir matar a questão. Em relação à semântica do enunciado completo, tá bom? Gente, qualquer coisa, pausa, volta, assiste de novo, anota e me pergunta, tá? Muitas vezes eu vejo vocês calados lá na aula do Zoom e eu fico assim, gente, será que tá indo, que tá fluindo? Por quê? Porque eu sei que é um conteúdo que vai dar dúvida, é normal. E eu quero que vocês perguntem, não tem pergunta boba, tá? Se tiver a ver com o conteúdo, é super pertinente. Então, por favor, não deixem de perguntar, tá? Vamos lá. Continuando.
Agora, vamos ver em relação ao adjunto adverbial. Por que a gente aprendeu em relação ao adjunto adverbial? Que ele dá como que o verbo aconteceu, não é isso? As circunstâncias em que o verbo aconteceu. Por exemplo, cheguei atrasada. A atrasada é a circunstância relacionada ao cheguei, ao verbo cheguei, tá bom? Então vamos ver, não vai ser predicativo do sujeito, presta atenção. Quer dizer, desculpa, vai ser predicativo do sujeito sim, porque está relacionado ao verbo. Agora, se eu falasse assim, cheguei às 2 da tarde, cheguei ontem, né? Tudo isso está relacionado ao verbo. Mas se concorda com o sujeito, não pode ser adjunto adverbial. Por que eu falei para vocês? O adjunto adverbial, ele é expresso por qual função morfológica? Pelo advérbio. Qual é a única classe que pode ser adjunto adverbial? O advérbio. É a única. Assim como, quem é que pode ser adjunto adnominal e predicativo ao mesmo tempo? Para poder causar dúvida. O adjetivo, tá? O adjunto adnominal pode ser adjetivo, artigo, pronome numeral, não é isso? O adjunto adverbial só pode ser um advérbio. Então, o que eu falei? Que advérbio não concorda, ele é o marrentão. Então, se concorda, não é advérbio, não vai ser adjunto adverbial. Olha aqui. Ela sorri tranquila. Ela sorri tranquila. Esse tranquila, tá concordando com ela? Tá. Mas, professora, como ela está sorrindo? Ela sorri tranquila. Exatamente. Nesse momento que ela sorriu tranquila, de forma tranquila. Se eu quisesse enfatizar o advérbio, que é um advérbio, eu poderia falar, ela sorri tranquilamente. Aí sim eu teria um advérbio. E aí teria um adjunto adverbial. Tá? Se eu tivesse aqui tranquilamente, ó. Tranquilamente. Aí o que eu ia ter? Sujeito, verbo intransitivo, né? Porque quem sorri, sorri, não precisa de complemento. Quem sorri, sorri o quê? O riso, né? O sorriso, enfim. E aqui eu teria adjunto adverbial de modo. Mas como eu tenho tranquila e tranquila concorda com o sujeito, se eu colocasse no plural, elas sorriem tranquilas. Se consigo fazer essa flexão, gente, não é adjunto adverbial. Vai ser predicativo do sujeito. E aí, como eu tenho um verbo de ação e um predicativo, se eu pedisse para classificar o predicado? Verbo nominal. Aqui, ó, que foi a questão da prova. Eu tenho aqui verbo de ação e não tenho predicativo aqui. Isso aqui tudo é meu objeto. Esse predicado era o quê? Era o predicado verbal. E aqui eu tinha o verbo de ação e o predicativo do objeto. Predicado verbo nominal. Tá bom? Aqui, ó. Agora presta atenção. A garota saiu rápido. Ela não saiu rápida. Ela saiu rápido. Esse rápido não pode concordar com a garota porque garota é feminino. E rápido aqui não está no feminino. Se não está concordando, aí aqui sim eu tenho adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Rápido. É a maneira que ela saiu, né? De modo. Poderia falar rapidamente? Poderia. Continuaria sendo adjunto adverbial de modo. Mas por que quem sorri tranquila não é? Porque está concordando, tá? Se concorda, não vai ser advérbio, consequentemente, não vai ser adjunto adverbial. Tudo bem? Aqui embaixo. Então, esse tranquilo aqui, predicativo do sujeito. Olha esse aqui. A garota saiu tranquila da sala. Novamente, eu tenho um verbo de ação. Saiu. Quem sai, sai. Saiu tranquila. Tá concordando, gente? Então, não é adjunto adverbial. É característica desse sujeito aqui? Predicativo do sujeito. Se eu pedisse, por exemplo, para vocês me darem a função sintática daqui, ó, da sala. Não foi de onde ela saiu? Adjunto adverbial de lugar. Aqui. Tá bom? Olha aqui uma frase que vocês podem confundir. A garota tranquila saiu da sala. Aqui eu tenho a garota saiu tranquila. E aqui a garota tranquila saiu da sala. Ali, tá no meu sujeito. Vai ser predicativo? Não. Vai ser o quê? Adjunto adnominal. Tá? Aqui, ó, garota é o núcleo do meu sujeito. O a e o tranquila são adjuntos adnominais. Tá? Saiu da sala, verbo intransitivo e da sala de onde ela saiu. Aí sim, adjunto adverbial de lugar. Aqui, ó. Olha isso aqui. Bateu a porta e bateu a porta. Na hora de pronunciar, não existe diferença. Eu não vou falar bateu a porta só porque tem
o acento indicativo de crase aqui não, tá? Bateu a porta e bateu a porta. Na internet tem até uma figurinha que ajuda a ilustrar isso aqui. Bater a porta sem crase é realmente pegar a porta e bater. Eu bati a porta, fez um barulhão. Né? O vento bateu a porta, por exemplo, quando tá ventando, aí o vento começa a bater as portas de casa. Aqui é bater de empurrar, de fazer barulho. Aqui é bater de, ó, fulano, e aí, vem aqui. Tipo tocar a campainha, te chamar. E escreve diferente. Mas por que você está falando disso? Porque isso aqui vai ter, ó, função diferente. Bateu a porta é o que bater. É o que eu bati, ó. O vento bateu a porta. Sujeito, verbo e complemento. Aqui a porta vai ser objeto direto. E aqui, ele, só para ficar explícito o sujeito. Ele bateu a porta. Quer dizer o quê? Que ele foi aonde ele bateu. Né? Porque ele está chamando. Aqui não vai ser objeto direto, tá bom? Vai ser adjunto adverbial. Viu como é que pode confundir? Então, prestem atenção, tá? Vou dar um último exemplo para a gente terminar. Olha só, reparem aqui esse último exemplo, tá? Para a gente fechar. Aqui eu tenho a palavra irritado, ó. Quase que na mesma oração, mas querem dizer coisas diferentes, tá? Ó, irritado, vírgula. O professor deu uma advertência ao aluno. Então, o professor deu alguma coisa para alguém, né? Eu tenho, né, pedido para analisar. Verbo transitivo direto e indireto, uma advertência, objeto direto, e ao aluno, objeto indireto, porque eu tenho aqui a preposição junto com o artigo. Né? Se eu pedisse para classificar tudo, adjunto adnominal, núcleo do objeto direto, adjunto adnominal, o núcleo do objeto indireto, tá? Beleza. O professor é sujeito simples, o adjunto adnominal de professor. Irritado vai ser o quê? É o modo como ele deu a advertência? Não. É como ele estava quando deu a advertência, tá? Então aqui eu isolei com vírgula. Essa característica aqui é do professor. Então, eu tenho um verbo de ligação. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Porque quem é que estava irritado? Quando eu boto o irritado aqui isolado por vírgula, eu estou querendo dizer que quem estava irritado era o professor. Diferente, olha só, disso aqui, ó. Aqui eu vou ter dúvida, eu posso ter ambiguidade. O professor deu uma advertência ao aluno irritado. Esse irritado aqui é o aluno ou é o professor? Então, para desfazer a ambiguidade, eu faço isso aqui. Eu coloco a vírgula, para dizer que é o professor. Se eu quero dizer que é o aluno que está irritado, e aí a gente vai ter que mudar mesmo, porque não vai ter jeito. Se eu deixar desse jeito aqui, ó, eu posso deixar em dúvida, tá? Por que acontece? Seria muito comum, muito normal, o irritado estar no final mesmo. Mas do jeito que ele está aqui, do jeito que ele está junto com o período, com a oração, vai causar dúvida. Eu posso, ele pode ser, então, um predicativo do objeto ou um predicativo do sujeito, né? Como é que eu vou saber? Realmente, essa dúvida, se fosse uma questão de prova, ou eu anularia, ou eu teria que aceitar as duas respostas, porque vai do que você entendeu, né? Eu não tenho como saber aqui, ó, foi uma característica dada pelo professor, o irritado ser o aluno? Não tenho como saber, né? Porque o verbo não me dá essa indicação. O professor não considerou o aluno irritado, né? Eu não sei se é o aluno que está irritado ou é o professor. Para desfazer a ambiguidade, irritado, o professor deu uma advertência. Se eu quero dizer que o irritado é o aluno, eu vou ter que mudar um pouquinho. Eu posso falar assim, o aluno irritado recebeu uma advertência. Eu troco a ordem da voz, do verbo, tá bom? Para não causar dúvida, tá? E aqui, ó, o professor irritado deu uma advertência ao aluno. Aqui, ó, repara, ó, tô no sujeito ainda. Então, esse irritado não pode ser predicativo, vai ser adjunto adnominal. Tá bom? Aqui eu tenho a dúvida, porque ele pode ser um predicativo do objeto, se for aqui, ou um predicativo do sujeito, se for em relação ao professor. Eu não sei. Então, reparem como que não é à toa que a gente aprende sobre adjunto e predicativo. Né? A gente precisa de entender que dependendo da posição em que eu coloco essas palavras, eu posso mudar o meu entendimento. Aqui, por exemplo, eu posso deixar o meu interlocutor na dúvida. Né? Eu não sei se quem está irritado é o aluno ou o professor. Eu posso ter duas interpretações e aí gerar ambiguidade, tá? Eu enviei para vocês uma lista com alguns exercícios. Façam
explorem ao máximo, rabisquem mesmo, classifiquem tudo que vocês puderem pra gente poder tirar dúvida na nossa aula do Zoom, tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. E a gente se vê quarta-feira. Hoje, né? Beijo. Ai, não só de ter falado isso.